A Assembleia Geral das Nações Unidas voltou a pedir o fim do embargo econômico dos Estados Unidos a Cuba. O cerco norte-americano aos cubanos foi condenado pela 23ª vez desde 1992. 188 países dos 193 que formam a Assembleia votaram pelo fim do embargo a Cuba. Só votaram a favor os Estados Unidos e Israel. As ilhas do Oceano Pacífico, Palau, Marshall e Micronésia se abstiveram. Representantes cubanos afirmaram que os danos econômicos provocados pelo bloqueio norte-americano chegam a mais de US$ 1 trilhão e com custos humanos também crescentes. O enviado dos Estados Unidos disse que Havana tenta empurrar a culpa pelos problemas econômicos que ela mesma cria. O embargo econômico começou há 52 anos, no auge da Guerra Fria. Vamos conversar com Emir Sader, que está no Rio de Janeiro. Emir, boa noite. Que efeitos tem a condenação dessa política dos Estados Unidos pela ONU? Boa noite. Efeito de caráter moral. É impressionante, nenhum dos aliados, salvo Israel, dos Estados Unidos, Inglaterra, Japão, votam contra, não é que se abstêm, votam contra. Então, a maior quantidade de condenações ao longo do tempo não podia acontecer. Os Estados Unidos não mudaram em nada a sua posição. Tem uma condenação, tem um efeito de caráter moral. Os Estados Unidos, como membro do Conselho de Segurança, exerce seu direito de veto e inviabiliza isso, que seria, na verdade, uma resolução que ele teria mesmo que obedecer. Então, tem um efeito de caráter moral. Emi, esse veto dos Estados Unidos pode se manter aí para sempre, por um bom tempo, mesmo com pressões dentro do próprio país para que essas relações entre Estados Unidos e Cuba se normalizem? Cada vez maior quantidade de setores com interesses econômicos ou com posições políticas pressionam para que exista a normalização de relações. Mas dificilmente o Obama vai fazer. Nem sequer terminar com Guantánamo, que era uma promessa explícita, ele terminou. E ele tem o risco ainda de, nas próximas eleições parlamentares, ficar em minoria nas duas casas do Congresso. Aí, então, menos ainda ele terá condições políticas de normalização das relações, apesar das pressões crescentes da opinião pública norte-americana. Emir, concretamente, como estão hoje as relações entre os Estados Unidos e Cuba? Há relações econômicas crescentes. Setores que rompem na prática o bloqueio e são tolerados na intensificação de intercâmbios, até porque eles estão disputando com outros países que entram lá, inclusive o Brasil, e vão ocupando espaço. Agora, na verdade, continua a ter vigência as medidas norte-americanas de punição. No ano passado mesmo, um importante banco holandês se retirou de Cuba porque os Estados Unidos ameaçam puni-lo por estar rompendo o bloqueio, por estar ocupando casas que eram de habitantes cubanos que fugiram para os Estados Unidos, aquelas medidas das leis norte-americanas de punição a Cuba. Então, acaba, na prática, dificultando até a abertura econômica de Cuba, exercendo a pressão econômica que acabou, ao longo do tempo, hoje já afeta 77% da população cubana já viveu sob bloqueio, é quase que uma normalidade possível, mas que afeta fortemente a situação de Cuba, porque é uma grande potência interna, tem um mercado importante, de turismo inclusive, que não pode se desenvolver mais pelo bloqueio norte-americano. Emir Sader, muito obrigado. Boa noite.